Olá, gente, tudo bem? Eu sou Luana, sou graduanda do curso de Letras Português e Francês da UFPEL e atualmente sou bolsista do Programa de Educação Tutorial PET Diversidade e Tolerância. E hoje eu vou apresentar para vocês o jornal Conectando Saberes, que é um meio de comunicação e de construção do conhecimento, um projeto de ensino e de extensão. Mas antes de falar sobre o jornal, eu queria falar para vocês o que é o PET. O PET Diversidade e Tolerância da UFPEL surgiu lá em 2009, num edital do MEC. Ele concorreu em âmbito interno, na UFPEL, e também externo. Atualmente, o grupo do PET ele é composto por 12 bolsistas, os quais têm autonomia para criar projetos, atividades e pesquisas. E o legal é que ele é composto por alunos de vários cursos da graduação, então é uma coisa muito interdisciplinar. Todos os projetos, atividades e pesquisas são coordenados pela tutora Lorena Gil. E o jornal Conectando Saberes não é diferente, ele existe desde 2011. Mas como funciona o jornal? Todos os anos a gente lança edições, e essas edições elas procuram ter temáticas que envolvam diversidade e tolerância. E como funciona a construção do jornal? Quando a gente tem em mente uma edição a ser feita, a gente se reúne e se organiza para que cada petiano seja responsável por uma seção do jornal. A partir daí, a gente escreve cada um na sua seção e depois envia para a tutora Lorena. Ela então aprova ou não o que escrevemos e a partir daí, depois de aprovado, a gente encaminha tudo o que foi escrito para a pessoa responsável pela diagramação do jornal. Ela então pega tudo que a gente envia para ela e organiza os elementos gráficos no jornal. Depois disso, manda pra gente de volta e em uma reunião do PET a gente olha o jornal e discute. Depois de aprovado, então, ele é postado e publicado nas nossas redes sociais, sendo eles o site, o Facebook e o Instagram. O jornal Conectando Saberes já tem 9 anos de existência. E isso só comprova a sua importância. Afinal, quando a gente produz ele, a gente acaba trazendo melhorias para o curso, para a sociedade e para a educação. O jornal ele já se encontra em sua 23ª edição, sendo que esse ano a gente já teve 2 edições. Visto que o jornal é publicado em nossas redes sociais, ele acaba alcançando o maior público. A 23ª edição possui como tema O PET Não Para, e trouxe sessões sobre a Covid-19 e o cotidiano dos pelotenses, as cotas no curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pelotas, a violência obstétrica, você sabe o que é, e ainda o livro Vamos Conversar, que está sendo produzido pelo PET-DT e ele foi pensado e elaborado para as crianças. Além desses exemplos de edições, cabe acrescentar que a gente já está planejando uma outra edição para esse ano ainda, que vai ter como tema o racismo, visto que os números cresceram muito, de violência racial, e a gente achou muito necessário falar sobre. O jornal Conectando Saberes é um projeto muito frutífero, porque quando a gente produz ele, a gente acaba pesquisando mais sobre os assuntos, quando a gente publica, a sociedade tem acesso a informações importantes e que talvez elas não teriam acesso. Vale lembrar que o jornal é escrito de forma acessível para todas as esferas da comunidade, ou seja, ele não é voltado somente para acadêmicos. A gente implementa, sim, uma ideia de cultura científica. Assim, as pessoas podem adquirir conhecimentos diferentes e ainda serem mais críticas quanto às informações e situações que acontecem ao seu redor. O jornal também serve para o PET Diversidade e Tolerância divulgar as suas pesquisas e atividades, disseminando novas formas de ser e estar no mundo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão, muito obrigada! Olá, meu nome é Karine Bundi, sou estudante de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Pelotas. Participei do projeto Você Tem Dúvida de Quê? Com o assunto Atuação da Agroecologia e Agricultura Sustentáveis nas Crises Planetárias, Econômica, Social, Ambiental e de Saúde, sob orientação da professora Patrícia Lovato. Eu conheci o projeto através das primeiras aulas com a professora Marla Piombini Rocha em uma de suas disciplinas, onde ela falou sobre o projeto e desde então eu pensei em participar. O que me motivou a escolher o tema foi a minha admiração pela agroecologia e agricultura sustentáveis, e eu queria aprimorar meus conhecimentos sobre isso e também queria aprender a fazer trabalhos acadêmicos. A metodologia que eu usei para chegar ao meu projeto foi a leitura de artigos e livros, reuniões com a coordenadora e monitora por webconferências, redes sociais e e-mails, e também a orientação foi através de conversas no WhatsApp, videochamada e e-mails.
Agriculturas sustentáveis. As agriculturas sustentáveis, elas se baseiam numa agricultura onde ela não agride o meio ambiente, pelo contrário, ela tem o ato de preservar a natureza. E ela é dedicada à produção de alimentos. A mão de obra é familiar e garante a integração harmônica entre agricultura e natureza. E pensando em todas as vantagens das agriculturas sustentáveis, algumas famílias acreditaram nessa proposta e se encorajaram em apostar nessa prática, surgindo assim então a agroecologia. A agroecologia, ela se define como a aplicação de conceitos e princípios ecológicos, preservando a qualidade de vida de quem a pratica, aliada à conservação e proteção da biodiversidade e à valorização dos agroecossistemas. Dentre as principais vantagens da agroecologia, eu vou citar aqui alguns deles. A garantia de alimentação saudável e qualidade de vida de quem consome e produz esses alimentos, sustentabilidade, preservação do meio ambiente e defesa da agrobiodiversidade. Não utiliza sementes transgênicas, agrotóxicos e químicos de alta toxicidade. A mão de obra ela é familiar ou se não por grupo de agricultores, através de mutirões. E as condições de trabalho são justas aos agricultores, já que eles não se expõem a agroquímicos prejudiciais à saúde. E também a comercialização ela é efetuada diretamente com o produtor rural, ou se não em comércios locais. Agroecologia em tempos de Covid-19. Altieri e Nichols, eles afirmam que consumir alimentos nutritivos produzidos em propriedades agroecológicas locais podem ajudar a fortalecer nosso sistema imunológico, melhorando nossa capacidade de resistir a várias ameaças, incluindo os vírus contagiosos, como o Covid-19. Após o surgimento da pandemia causada pelo Covid-19, alguns aspectos têm sido cruciais para o aumento da demanda por alimentos agroecológicos. Diminuir as distâncias entre produção e consumo é fundamental. Quanto menos pessoas tocarem aos produtos a serem comercializados, mais segurança de um produto limpo. E o consumo de alimentos sem agrotóxicos ajudam a aumentar nossa imunidade, já que os produtos têm muito mais nutrientes necessários no nosso organismo. E também o aumento da demanda por alimentos agroecológicos, já que as agriculturas convencionais tendem a usar bastantes agroquímicos que são prejudiciais à nossa saúde e contribuem para o aparecimento de novas bactérias e vírus que podem gerar novas epidemias e pandemias. Duas imagens para refletir. Aqui eu trouxe duas imagens, uma onde foi tirada num supermercado e atacado, e a outra numa feira agroecológica. E a gente pode ver que a gente não sabe a procedência dos alimentos que a gente encontra nos supermercados. E já nas feiras agroecológicas a gente sabe e inclusive compra os alimentos diretamente com aquele produtor rural. Após a participação do projeto, eu tive um grande aprofundamento nos conhecimentos sobre a agroecologia e o quanto ela é importante durante essas crises planetárias. E também eu pude ter uma direção mais convicta no qual eu quero seguir dentro da graduação de Ciências Biológicas, pois eu não sabia ao certo em qual local me inserir e qual era a área que eu gostaria de estudar. Eu queria agradecer a todos que assistiram a minha apresentação. Muito obrigada! Olá a todos, me chamo Juliane Costa, sou graduanda de Ciências Biológicas aqui na Universidade Federal de Pelotas e eu vou falar para vocês de um projeto de ensino do qual eu faço parte como estagiária bolsista, que é o Você Tem Dúvida de Quê? Ele já está na sua 5ª edição e minha orientadora foi a professora Marla Rocha. Uma breve introdução, então, sobre o projeto é que ele surgiu no curso de Ciências Biológicas com a intenção de colaborar na mudança da postura tradicional do ensino, que é aquele ensino que o professor é o detentor de todo conhecimento e os alunos estão ali apenas para olhar, escrever e tentar absorver aquilo, não sendo eles protagonistas do seu ensino. O projeto chega então para valorizar o questionamento dos discentes, sendo eles quem escolherão os temas para os seus trabalhos e pesquisas, incentivando assim a busca ativa deles pelo conhecimento. Outro diferencial do projeto
é que tem o ensino com tutoria. Cada aluno tem um orientador que vai ajudar ele ao longo do processo de pesquisa e elaboração do seu trabalho. Em 2020, porém, a chegada da Covid-19 no Brasil, em Pelotas, suspendeu as aulas presenciais na UFPEL, e aí nosso trabalho passou por pequenas adaptações para que fosse mantido, porém, à distância. Daí, como é que aconteceu isso? Depois daquela primeira semana de aulas presenciais na UFPEL, os interessados em continuar no projeto enviaram um e-mail contendo um questionamento ou uma área de interesse dentro da biologia para que nós, então, fôssemos em busca de orientadores para eles. Nossa comunicação no projeto se deu através da webconf da UFPEL, e-mail e WhatsApp, onde os orientadores também puderam trocar com os alunos textos, artigos e todo tipo de conteúdo que enriquecesse o trabalho deles. A divulgação do projeto se deu via Facebook, através do grupo e do evento que foi criado para divulgar datas e como iria funcionar as apresentações finais. Foi criado também um logotipo para o projeto, assim como arte de divulgação contendo um cronograma e um panfleto explicando um pouco como é que funcionava o projeto. E eles ficaram disponíveis no grupo do Facebook. Antes das apresentações finais, os alunos puderam praticar, através de prévias, na plataforma StreamYard. Essa plataforma e essa metodologia deu super certo e nós pretendemos continuar com ela nas próximas edições do projeto. As apresentações finais ocorreram via live no canal do projeto Você Tem Dúvida de Quê? No YouTube, dos dias 21 a 28 de setembro, onde nós disponibilizamos formulários de presença para controlar um pouco as participações. Nós tivemos então 24 inscritos no total, 11 desistências ao longo do projeto, chegando a 13 apresentadores finais sobre as mais diversas áreas da biologia. Porém, nós tivemos um top 3 de áreas mais escolhidas, que foram zoologia, genética e evolução. Percebemos também que nesse ano tivemos mais contato entre os alunos do projeto e a coordenação do mesmo, ao invés de só alunos e orientadores, como eram nas últimas edições. Os alunos relataram também maior disponibilidade de tempo para dedicação ao projeto, assim como percebemos que professores e alunos do curso de Ciências Biológicas e fora do curso também interagiram bastante durante as lives, assim como família e amigos que foram convidados a participar. Aqui eu trouxe alguns comentários, como exemplo, com perguntas e parabenizações aos apresentadores. É um fato, então, que a metodologia do projeto propiciou um aprendizado significativo para cada um dos alunos participantes, pois eles escolheram seus temas e foram atrás das suas respostas. Além disso, o projeto, através dos nossos encontros e das apresentações, diminuiu o distanciamento imposto pela pandemia. Isso é um ponto super positivo e que nós gostamos bastante. Aqui estão alguns dos participantes do projeto. As referências bibliográficas utilizadas para o trabalho e também as imagens. Muito obrigada ao Instituto de Biologia, à UFPEL, à Pró-Reitoria de Ensino pela bolsa e a vocês por assistirem meu trabalho. Olá, eu sou Helena Matias, aluna do terceiro semestre do Bacharelado em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Pelotas. Eu vou falar sobre a minha participação no projeto Meu Cientista Favorito, no qual eu falei sobre a cientista Silvia L. Ciurli. Minha orientadora nesse projeto foi a professora doutora Marla Piombini Rocha. É esperado que, ao ingressarem na universidade, os estudantes tenham optado pelo curso com o qual possuem afinidade. No entanto, nota-se uma desmotivação por parte dos alunos dos semestres iniciais dos cursos em bacharelado e licenciatura de Ciências Biológicas da UFPEL. Segundo Freire, é necessário que haja uma metodologia participativa onde professores e alunos são ouvidos e são respeitados de acordo com as suas dúvidas e com as suas opiniões. Então, para que se sintam pertencentes ao curso, é necessário que os estudantes da graduação disponham de projetos de ensino onde haja participação dos professores. Firmado nisso, o projeto Meu Cientista Favorito
busca estimular os alunos desde os semestres iniciais a obterem conhecimento nas suas áreas de interesse. Isso se dá através da pesquisa da biografia dos cientistas, os cientistas esses que os estudantes possuem admiração. Então, eu apresentei o meu trabalho falando sobre a cientista Sylvia Alice Earle. No início do ano letivo de 2020, a professora coordenadora entrou em contato com os alunos da biologia via e-mail, realizando a divulgação do projeto. Os alunos interessados em participar responderam esse e-mail e todos que responderam foram selecionados. A partir daí, todas as trocas de informações e solução de dúvidas ocorreram também via e-mail. Além da professora, o projeto contou também com uma aluna, estagiária voluntária, responsável por auxiliar os alunos. Nós realizamos apresentações prévias em modo remoto e também em modo remoto realizamos uma reunião onde foi decidido o cronograma das apresentações e que essas apresentações seriam transmitidas ao vivo no YouTube para todos os públicos. Nos dias que antecederam as apresentações, foram criadas algumas mídias sociais com a finalidade de divulgar o projeto. Então, no Facebook, foi criado um grupo, nele foi adicionada a comunidade acadêmica e feita a divulgação, do cronograma de apresentações. Também foi criado um canal no YouTube, onde ocorreram as transmissões. Eu apresentei o meu trabalho, falando sobre a Sylvia Earle. Ela é bióloga marinha, exploradora, aquanauta, e atualmente trabalha num projeto de autoria própria, chamado Mission Blue. Esse projeto ele busca a conservação dos oceanos. Alguns dos meios que eu utilizei para elaborar o meu trabalho foram o documentário Mission Blue e o livro As Cientistas, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo. E com eles eu pude obter conhecimento sobre o trabalho da Sylvia, sobre biologia marinha e conservação dos oceanos. As apresentações ocorreram entre os dias 8 e 10 de setembro, sendo a minha no dia 9, e após cada apresentação foi destinado um tempo para visualização de comentários e perguntas que os ouvintes realizaram durante a transmissão. Dentre os assuntos destacados, o público relatou o pioneirismo das mulheres, visto que dos 6 trabalhos apresentados, 4 eram sobre cientistas do sexo feminino. A pandemia causada pelo novo coronavírus tem se mostrado como um desafio para professores e alunos em relação a métodos de ensino. Devido ao distanciamento social, a internet, que antes era apenas um complemento do aprendizado, hoje se tornou o principal meio de realização de atividades acadêmicas. Então, as apresentações em modo remoto foi um meio que os alunos encontraram para não perder o contato com o meio acadêmico. Então, devido às apresentações e reuniões que ocorreram em modo remoto, fez com que os alunos pudessem se adequar aos métodos de ensino à distância, além de obterem também uma identificação com o curso, evitando assim futuras evasões. Aqui estão as referências utilizadas. Eu queria agradecer a toda a equipe do CIEP e à Universidade Federal de Pelotas pela oportunidade de apresentar o meu trabalho, ao Instituto de Biologia e principalmente queria agradecer a minha orientadora, a professora Marla, e a Juliene, estagiária voluntária, que me auxiliaram ao longo de todo o projeto. Muito obrigada! Olá a todos! Meu nome é Kathleen de Quadros Ferreira, eu curso o 5º semestre de graduação em Biotecnologia pela Universidade Federal de Pelotas e sou membro do projeto Microhorta sob a orientação da professora Luciana Bicadordi. Hoje eu irei apresentar o trabalho intitulado de Projeto Microhortas, o cultivo sustentável de microverdes. O ensino, a pesquisa e a extensão formam os pilares essenciais do ensino superior no Brasil. Quando juntamos a aprendizagem do ensino com a divulgação científica da extensão, obtemos os projetos unificados. Em vista disso, surgiu o projeto unificado Microhortas do curso de Biotecnologia. Este projeto tem diversas ações e uma delas é o projeto Microverdes, que eu vou dar destaque nesse trabalho. Os microverdes começaram a surgir no sul da Califórnia, fazendo parte de pratos culinários locais. Eles são denominados como plantas jovens
de diferentes espécies herbáceas e aromáticas, colhidas entre 7 e 21 dias após sua germinação, que é quando as folhas cotiledones estão presentes e as primeiras folhas verdadeiras estão completas. Estudos indicam que até 2050 a população mundial pode atingir mais de 9 bilhões de pessoas, e atualmente cerca de 795 milhões de pessoas são subnutridas, isso em especial em países subdesenvolvidos. É essencial que a agricultura trace estratégias para conseguir fornecer alimentos suficientes para as próximas gerações. Isso deve ser realizado de forma sustentável, uma vez que a agricultura tem sofrido com o aumento nas mudanças climáticas, na competição por água e terras. Uma forma de sanar todos esses desafios é aumentar o cultivo de microverdes. Isso se dá porque os microverdes são extremamente ricos em nutrientes e antioxidantes fundamentais para a nossa saúde. Eles também podem ser cultivados em pequenos espaços, como um jardim, recipientes plásticos, o parapeito de uma janela e até em sistemas em solos. Eles também demandam um menor custo de água quando comparados à sua versão madura, e também são cultivados sem a adição de fertilizantes químicos ou compostos agrícolas. E foi por isso que o nosso projeto teve como objetivo estudar e cultivar os microverdes, trocar informações de cultivo com a comunidade e divulgar todo o conhecimento obtido na rede social do projeto. Para isso, foram cultivadas sementes de microverdes em substrato orgânico, sem a adição de fertilizantes ou agrotóxicos. Essas sementes foram posteriormente borrifadas com água conforme o necessário e foram expostas à iluminação. Após a colheita, os microverdes foram distribuídos em outra ação desse projeto, chamado Microkits Solidários, onde as pessoas trocam uma lata de leite em pó por microverdes. Essa lata de leite em pó posteriormente é doada para famílias em vulnerabilidade social da cidade de Pelotas. Durante todo esse processo, foram fotodocumentadas imagens e vídeos a fim de produzir material para ser publicadas na rede social do projeto. Também foram realizadas webconferências entre os integrantes do grupo para dialogar sobre o projeto. A nossa divulgação científica chegou a mais de 500 seguidores na rede social do projeto. Todos esses seguidores tiveram acesso a tutoriais, fotos e vídeos de cultivo. O nosso projeto progrediu muito e foi enriquecedor todo o conhecimento obtido sobre o cultivo de microverdes. Futuramente, pretende-se expandir o projeto para e-books e podcasts, a fim de trazer mais formas de acesso ao conhecimento. Essas foram as referências utilizadas para a construção desse trabalho. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de Pelotas e à Semana Acadêmica pela oportunidade, e agradecer a todos vocês pela atenção. Muito obrigada! Olá, eu me chamo Daniele Ferreira e eu vou apresentar o trabalho intitulado Relato sobre a Exposição das Mulheres nas Exatas, com coautoria das alunas Andressa e Marília e orientação da professora doutora Lisandra Sauer. O objetivo deste trabalho é relatar a exposição das mulheres nas exatas no evento Primeiro Matematicando da Escola Municipal do Ensino Fundamental Bibiano de Almeida, do município de Pelotas, realizado no dia 23 de novembro de 2019. Essa exposição foi elaborada pela equipe da Iniciação Científica em Geometria da UFPEL. Segundo Souza, os 4 âmbitos, sociedade, escola, família e estudante, são os principais influenciadores nas escolhas das meninas e mulheres. Nesta perspectiva, atuando tanto no âmbito social como educacional, visando integrar e incentivar mulheres no estudo da área das exatas, o pré-requisito para participar deste projeto de pesquisa é ser uma mulher interessada no estudo de geometria. Sendo assim, atualmente, a equipe do projeto de pesquisa contém 3 mulheres licenciandas em matemática pela UFPEL, que inclusive são as autoras deste trabalho. Mas na referida época da aplicação da exposição, a equipe era composta por 7 mulheres licenciandas em matemática pela UFPEL, de forma que todas contribuíram na elaboração e na realização da atividade.
Por meio de encontros semanais presenciais com toda a equipe e também de comunicação virtual através do WhatsApp, foi possível a realização de pesquisas sobre mulheres que exerceram um papel importante nas ciências exatas, além da seleção, elaboração dos materiais e planejamento da amostra. Para apresentar a história de cada mulher e o seu feito na área das ciências exatas, foram impressas fotos dessas mulheres e elaborados resumos com uma linguagem mais simples e objetiva possível. Foram produzidos 10 modelos sobre as seguintes mulheres: Ada Lovelace, Dorothy Vaughan, Edith Clarke, Hypatia, Katherine Johnson, Lizzie Miner, Maria Laura Mouzinho Leite Lopes, Marie Curie, Mary Jackson e Sofia Kovalevskaya. Esse material foi exposto em um varal de imagens, ou seja, as folhas foram suspensas por uma corda e presas por prendedores. Para instigar os alunos e convidá-los para entrar na sala de aula na qual estava montada a exposição, foram colados nas paredes dos corredores da escola memes impressos com sátiras de frases machistas e patriarcais. Foram produzidos 7 modelos com as seguintes frases: "Não podes fazer isso, não é coisa de menina." "Foi só um elogio, eu, hein, tá de TPM?" "Cozinha bem, hein, já pode casar." "Bonita demais para ser inteligente." "É melhor você procurar um homem para te ajudar nisso. Se seguir assim, tu nunca vais conseguir arranjar um namorado." E, para que estudar? Mulher tem que ser dona de casa. Além da amostra desses materiais, houve também uma exposição oral, onde as participantes do grupo iam falando sobre as mulheres destacadas, de forma alternada e instigando os participantes a refletirem sobre as dificuldades de cada época e a tentar deduzir se são as mesmas dos dias atuais. Por exemplo, a Hypatia foi morta por suas ideias. A Sofia precisou casar para poder continuar seus estudos e coisas desse tipo. Também destacamos cientistas negras, como a Dorothy, a Mary e a Katherine, que durante anos tiveram seus trabalhos ocultos, e também Maria Laura Mouzinho Leite Lopes, que foi a primeira mulher a fazer doutorado em matemática no Brasil. A representatividade feminina empodera e encoraja mulheres a ocuparem diferentes espaços e cargos. Portanto, mobilizar atividades nos espaços educacionais, onde são vistos muitos nomes masculinos, como Pitágoras, Tales e Newton, através da disseminação dos nomes e dos trabalhos das muitas figuras femininas que também realizaram grandes feitos para e através do uso das ciências exatas, viabiliza que muitas mulheres se inspirem. Por esses motivos, pretendemos realizar mais pesquisas para aprimorar os nossos materiais e levar esta proposta para eventos futuros. Muito obrigada! Olá, o meu nome é Tatiane Fuji, sou acadêmica do 2º semestre do curso de Gastronomia aqui na UFPEL e hoje estou aqui para apresentar para vocês o trabalho que eu fiz sob orientação da professora Tatiane Gandra, intitulado Estudos sobre os fatores antinutricionais nas folhas de taioba. As plantas alimentícias não convencionais têm chamado cada vez mais a atenção de pessoas que buscam um estilo de vida mais saudável, porque elas são excelentes fontes nutricionais. Além disso, elas também são consideradas alimentos funcionais devido à gama de benefícios que o seu consumo traz para o organismo, fora o seu cultivo, que causa um menor impacto ambiental quando comparamos com métodos de cultivos tradicionais. O termo punk foi criado em 2008 pelo biólogo e professor Valdeli Knupp. Segundo ele, esse termo contempla todas as plantas que possuem um potencial alimentício, mas por algum motivo não estão incluídas na rotina alimentar da população. Uma das punks mais conhecidas e consumidas é a taioba, cujo nome científico é Xanthosoma sagittifolio. Só que a taioba, assim como outras punks, apesar de serem excelentes fontes de nutrientes, elas também podem ter a presença de diversos fatores antinutricionais indesejáveis.
Assim, o nosso objetivo foi realizar uma pesquisa bibliográfica sobre os fatores antinutricionais e ou tóxicos presentes nas folhas de taioba, visando divulgar alternativas mais adequadas para sua inserção na rotina alimentar da população. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica de caráter informativo sobre as aplicações da taioba e a presença de fatores antinutricionais em suas folhas. A pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2020, através da busca sistemática nas bases de dados da literatura latino-americana e do Caribe em Ciências e Saúde, Cielo, Google Acadêmico e também foi embasado em livros, teses e dissertações. A taioba é um alimento com alto valor nutricional, sendo nas folhas a maior concentração de nutrientes, fibras insolúveis, proteínas, minerais. Só que o maior problema do consumo das folhas está na presença de fatores antinutricionais e tóxicos que podem acabar causando danos ao organismo se o consumo for inadequado. Os fatores antinutricionais, fitatos, oxalatos, eles são compostos que estão presentes nos alimentos vegetais e que podem acabar reduzindo o valor nutricional desses alimentos exatamente por influenciar na biodisponibilidade dos nutrientes, na absorção dos nutrientes ou na sua utilização pelo organismo. As folhas de taioba, assim como outras hortaliças, apresentam altos teores de nitrato, oxalatos e saponinas. Um estudo realizado em 2011 analisou a quantidade de fatores antinutricionais nas folhas de taioba e concluiu que eles eram aceitáveis para o seu consumo. Além disso, o Ministério da Saúde preconiza que as folhas devem ser colhidas jovens, porque folhas mais velhas apresentam altas concentrações de cristais de oxalato de cálcio. O oxalato de cálcio não consegue ser metabolizado pelo organismo e é eliminado pela urina. Então, altos níveis de oxalato de cálcio podem acabar trazendo alguns sintomas adversos, como, por exemplo, complicações renais, pelo aumento da probabilidade da formação dos cálculos renais. É importante que as pessoas conheçam as características dos alimentos para que o consumo deles ocorra de forma segura. Nesse sentido, há muitos estudos relacionando o efeito do tratamento térmico sobre os fatores antinutricionais presentes nos vegetais. Em 2007, Ramos e colaboradores fizeram um estudo com as folhas de taioba e concluíram que após o cozimento houve uma redução de 88% do oxalato de cálcio, o que justifica a recomendação do Ministério da Saúde, que a ingestão das folhas de taioba seja feita apenas após o tratamento térmico ou seu cozimento. Após o estudo, concluímos que apesar da taioba apresentar fatores antinutricionais em níveis adequados, segundo alguns estudos, a bibliografia ainda é muito escassa para esse tema. Além disso, são necessárias mais pesquisas relacionadas a esse assunto, de forma que analisem os diferentes tratamentos e metodologias para a eliminação desses compostos antinutricionais nas suas folhas e, assim, estimular o seu consumo de forma segura. Olá, meu nome é Laura, sou aluna do curso de Nutrição e hoje vou apresentar o trabalho Satisfação sobre o projeto de ensino Seminário sobre práticas alternativas em alimentação e nutrição. Esse trabalho foi feito juntamente com a Betiele, o Rangel, a Jamile e teve a orientação da professora Sônia Denegri. Falando desse projeto, que engloba as práticas alimentares alternativas, é importante falar um pouquinho sobre a alimentação. A alimentação, além dos aspectos biológicos, compreende também aspectos sociais, culturais e simbólicos, e dessa forma ela assume diferentes sentidos para cada indivíduo. Por isso, é importante que se desenvolva uma visão mais ampliada na formação dos estudantes do campo de alimentação e nutrição, compreendendo os diferentes saberes dentro dessas áreas. Nesse contexto, o projeto Seminário sobre Práticas Alternativas em Alimentação e Nutrição, que conta com a participação de alunos da gastronomia e da nutrição,
oferece oportunidades de ampliação de conhecimento, através de discussões sobre práticas alimentares não convencionais na nossa sociedade. O objetivo desse trabalho, então, é apresentar os resultados de uma pesquisa de satisfação realizada junto aos participantes do projeto pela modalidade remota. Nesse semestre alternativo, as reuniões do projeto foram realizadas de forma remota, na forma de seminários. Foram realizadas, então, leituras, debates e estudos sobre temas relacionados à alimentação e nutrição que são pouco discutidos em sala de aula. Essas reuniões foram desenvolvidas entre junho e setembro de 2020, e ao término desse período foi elaborado um questionário de satisfação. Esse questionário tinha várias questões sobre os assuntos abordados, o desenvolvimento das atividades, o acesso à internet e à sala virtual, e também a possibilidade de sugestões para melhorias. Ao todo, foram realizados 12 encontros virtuais para a realização desses seminários, e neles foram abordados diferentes temas como vegetarianismo, agroecologia, segurança alimentar e nutricional, entre outros. Eles contaram com a participação de alunos da nutrição e da gastronomia, além de participantes de outros cursos, professores, incluindo nossas professoras orientadoras, Sônia e Jamile, e palestrantes convidados a exporem alguns temas. No questionário de satisfação, em algumas questões foi utilizada uma escala de 0 a 5 para avaliar a percepção dos participantes do projeto, e a partir delas pode-se perceber que os alunos consideram o projeto muito relevante na formação acadêmica e os assuntos abordados com alta aplicabilidade no futuro exercício profissional. Também se verifica a satisfação com os temas abordados, principalmente os temas cardápio sem carne, princípios da Ayurveda e punk. Na literatura, já se evidencia uma percepção favorável dos estudantes a essa discussão sobre práticas alimentares não usuais, abrindo campo para essa discussão no meio acadêmico. A metodologia utilizada, que é o uso de seminários sobre artigos científicos, se configura como uma metodologia ativa de ensino, que, por ter essa participação ativa dos estudantes na construção do conhecimento, tem uma relevância muito grande para um aprendizado significativo. Quanto ao formato de ensino remoto, as opiniões são bastante diversas, com alguns estudantes relatando preferência por esse novo modelo remoto, enquanto outros relatam preferência pelo modelo presencial. Se verifica, então, a satisfação dos participantes do projeto nos seus diferentes aspectos, considerando a metodologia, as temáticas abordadas, as palestras. E nesse contexto se destaca o uso de uma metodologia ativa de ensino e da interdisciplinaridade, que permite essa troca tão interessante entre alunos da nutrição e da gastronomia. Tem vários assuntos a se complementar. Além disso, se destaca a importância do desenvolvimento de novos projetos, com temas atuais e desafiadores, mesmo nesse momento de ensino remoto. Aqui trago algumas das referências que foram utilizadas no trabalho. Muito obrigada! Que o conhecimento científico é de extrema importância, você já sabe. Principalmente na área da saúde, para evitar a desinformação e a disseminação de fake news. Mas como podemos fazer para tornar a ciência mais acessível e compreensível à sociedade? Eu me chamo Cíntia, sou estudante de doutorado em odontologia na UFPEL e vou contar para vocês um pouco sobre as atividades do projeto Odontologia, Ciência e Sociedade. Vivemos atualmente uma situação que desafia a todos a se reinventarem para dar continuidade às atividades em meio à pandemia. O isolamento social e a impossibilidade de realização das atividades de maneira presencial fez com que elas fossem adaptadas a um cenário remoto, que é uma oportunidade de manter o vínculo com os alunos por meio de recursos tecnológicos. Nesse contexto, o projeto Odontologia, Ciência e Sociedade teve as suas atividades realizadas de maneira remota, com o objetivo de contribuir para o aprimoramento e a qualidade do ensino em odontologia
e também para a disseminação de informações de qualidade baseadas em evidência científica. Uma série de atividades foram propostas com a finalidade de desenvolver nos alunos a reflexão crítica, estimular a prática de divulgação de ciência, o uso de evidências científicas na prática clínica e também para aproximar o ambiente acadêmico da sociedade. O projeto teve início em julho de 2020 e contou com a participação de 2 professores, 36 alunos de graduação do 4º e 7º semestre, uma bolsista e 6 alunos de pós-graduação. Os encontros aconteceram semanalmente na plataforma Google Meet e o cronograma foi dividido em 3 módulos. O primeiro módulo envolveu a produção e divulgação de material científico nas redes sociais, tanto dos alunos quanto do projeto, utilizando uma linguagem acessível, baseada em evidência científica, para toda a sociedade. No segundo módulo, então, cada grupo de alunos ficou responsável por buscar um caso clínico e também evidências científicas que embasassem o tratamento realizado. E no terceiro módulo, que foi denominado Conversando com especialistas, uma professora e um cirurgião dentista com ampla experiência clínica foram convidados para conversar então com os alunos. Como o projeto tem o intuito de divulgação de informação baseada em evidência, uma conta na rede social Instagram, que é uma das principais redes sociais no Brasil atualmente, foi criada e já conta com 266 seguidores e 14 publicações feitas pelos alunos, com temas variados, como o uso do flúor e a fluoretação das águas, consumo de informações nas redes sociais, biossegurança em odontologia, alcoolismo, reparo ou substituição de restaurações, longevidade de restaurações, o papel do açúcar na cárie dental, entre outros. As discussões de casos clínicos que foram conduzidas pelos alunos também abordaram temas diversos, como fluorose e erosão dentária, hipomineralização molar incisivo, reanatomização de dentes anteriores com resina composta ou cerâmica, entre outros. Algumas ferramentas digitais interativas foram utilizadas pelos alunos durante essas apresentações, como o Kahoot e o Mentimeter, que são ferramentas que proporcionam uma interação com os demais participantes do projeto através de perguntas com alternativas de respostas. No último módulo, que foi o Conversando com especialistas, os profissionais convidados trouxeram abordagens da sua experiência aliada à evidência científica que proporcionaram discussões bastante enriquecedoras aos alunos. As atividades do projeto demonstram, então, a importância do estudo complementar para os alunos, além de estimular e incentivar a reflexão crítica e a tomada de decisão baseada em evidência científica. A realização das atividades de forma remota do projeto, então, foi extremamente válida, porque a gente conseguiu divulgar e disseminar informações de qualidade sobre odontologia para toda a sociedade, abrangendo as 3 premissas do nosso projeto, que é odontologia, ciência e sociedade. Eu gostaria de agradecer a todos que contribuíram para a realização do projeto, todos que participaram do projeto nesse semestre e também a minha orientadora, Giana Lima. Muito obrigada. Meu nome é Marina Estrela Koperek, sou acadêmica do 7º semestre do curso de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas e a minha orientadora foi a Natália Pola. O meu trabalho para o Congresso de Ensino da Graduação da 6ª CIEP da UFPEL intitula-se Tratamento de fenestração gengival com a técnica de gengivoplastia, um relato de caso clínico com follow-up de 8 anos. O conceito de fenestração gengival se refere a um achado patológico no qual uma porção da raiz do dente é clinicamente visível na cavidade oral devido à destruição e perda do osso alveolar sobreposto, periósteo e mucosa oral. Sua base etiológica não é completamente elucidada, mas acredita-se que ela seja multifatorial. Alguns dos fatores predisponentes são os contornos proeminentes das raízes, o mau posicionamento dos dentes e a presença de placa e cálculo associada a uma cortical óssea fina.
A lesão acomete principalmente a região anterior do arco, especialmente na face vestibular de incisivos, em virtude da cortical óssea vestibular ser mais delgada do que a cortical óssea lingual e palatina. Há poucos relatos na literatura a respeito da lesão, porém os relatos existentes apontam como modalidade de tratamento o enxerto de tecido conjuntivo, retalhos reposicionados, regeneração tecidual guiada e tratamento ortodôntico. Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar um sucesso clínico em que foi utilizada uma técnica incomum como terapia eletiva para a fenestração gengival, a gengivoplastia. O relato de caso é sobre uma paciente do sexo feminino, leucoderma, 18 anos de idade, que compareceu à Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Unesp, queixando-se de dificuldade de higienização e sangramento gengival. Além disso, a paciente relatou o desejo de aumentar a coroa clínica dos dentes anteriores, tanto superiores como inferiores. Após a anamnese e realização de exames clínicos e radiográficos, o diagnóstico foi de gengivite induzida por biofilme, erupção passiva alterada e fenestração gengival na região vestibular do elemento 31. Este era o aspecto inicial da lesão, onde podemos observar a fenestração gengival sobre a coroa dentária, próximo à margem gengival vestibular do elemento 31, o que é considerado raro, pois geralmente essas lesões ocorrem em região mais apical devido à ausência de tábua óssea. Aqui o exame radiográfico, onde observa-se que não há alterações radiográficas no tecido de inserção. Foi realizada a terapia periodontal básica e 15 dias após, a paciente foi reexaminada e foi constatada a permanência da coroa clínica curta dos dentes e a possibilidade do tratamento com a cirurgia plástica periodontal. A técnica da gengivoplastia foi realizada com uma incisão primária usando o gengivótomo de Kirkland, seguido de uma incisão secundária com o gengivótomo de Orban e, por último, uma incisão intrasocular para a liberação do colar gengival. A remoção do colar gengival foi realizada com curetas de Gracie número 1-2, seguido de raspagem da superfície dentária. As margens gengivais foram regularizadas com alicate de cutícula. Por fim, foram realizadas suturas na região interproximal para hemostasia da região. Foi prescrito analgésico de 6 em 6 horas, caso houvesse dor. O pós-operatório foi acompanhado por várias sessões. Aqui o resultado final após 8 anos de follow-up. Observa-se o elemento 31, que antes possuía uma lesão de fenestração gengival e agora apresenta um arco gengival côncavo, regular e harmônico, constatando sucesso clínico após 8 anos de acompanhamento. O diagnóstico de erupção passiva alterada e fenestração gengival, somado às queixas estéticas e funcionais da paciente, associado a um fenótipo gengival espesso, resultaram na gengivoplastia como modalidade terapêutica para o caso, com o intuito de reconstituir as características anatomofuncionais normais do periodonto de proteção. Como já comentado antes, este caso de fenestração é um caso raro devido à fenestração se localizar sobre a coroa dentária. Portanto, a gengivoplastia foi indicada por poder ser realizada na região sem maior comprometimento do periodonto de proteção. Como conclusão, podemos afirmar que o tratamento eleito mostrou-se clinicamente eficaz na correção da lesão, sendo considerado um sucesso após 8 anos de acompanhamento. Essas são as minhas referências, e este é meu e-mail para alguma dúvida. Obrigada! Olá, você já parou para pensar o quanto de desinformação consumimos todos os dias na internet? Eu sou Caroline Maloué, acadêmica do 6º semestre de Odontologia, bolsista do projeto Odontologia, Ciência e Sociedade, e hoje eu trouxe para vocês o nosso trabalho, o uso do Instagram na difusão de conteúdos de materiais odontológicos e odontologia restauradora, realizado por mim, meus colegas do grupo de materiais odontológicos da UFPEL e orientado pelo professor Rafael de Moraes. As mídias sociais têm adquirido um alto poder de veiculação de informação. Hoje, no Instagram, já somos 69 milhões de usuários, sendo a maioria mulheres, adultos jovens entre 25 anos e 34, sendo que 40% dos brasileiros acima de 13 anos também utilizam dessa plataforma. As marcas também estão inseridas nesse mercado, somando quase 90%. Pensando na quantidade de notícias falsas e pseudociências que vêm sendo divulgadas no Instagram, o objetivo desse trabalho é aumentar a quantidade de perfis embasados cientificamente e ajudando a realizar uma valorização da ciência.
apresentar uma avaliação desse projeto e perspectivas futuras que possam auxiliar em outras atitudes similares. A metodologia do nosso trabalho foi baseada em 3 etapas: a criação de um perfil, logo após o desenvolvimento das publicações e depois as suas postagens. Há 14 meses atrás, foi realizada a criação do perfil no modo público. A operação desse perfil era realizada pelos 2 professores docentes da área de materiais odontológicos do FEPEL, a qual também utilizamos a identidade visual. Não utilizamos nenhuma estratégia para conseguir seguidores e nenhuma das nossas publicações tinha conteúdos pagos ou publicitários. Seguimos, sim, perfis na área de ciência e odontologia para criar um vínculo com os nossos leitores. O segundo passo, então, era a metodologia de discussão do próximo conteúdo. Os conteúdos eram criados pelos docentes e pelos discentes da graduação e da pós-graduação. Eram discutidos no nosso grupo de WhatsApp e cada post poderia ter no máximo 10 slides. O tema variava entre materiais odontológicos e odontologia restauradora. A última etapa do nosso processo era realizar as publicações. Na imagem temos alguns exemplos. Primeiro, a definição de conceito, que foi uma série de posts realizados sobre as propriedades dos materiais odontológicos. Ao lado, temos um exemplo de uma dica clínica de como realizar uma fotopolimerização mais efetiva. E por último, realizamos uma crítica em forma de meme ao sobretratamento na odontologia e à supervalorização da odontologia estética. A própria plataforma nos fornece algumas informações. Com 14 meses de perfil, chegamos a 2.598 seguidores, sendo a maioria mulheres. A idade deles variava entre 18 e 34 anos. E um dado bem legal é que as nossas publicações não ficavam restritas a Pelotas, mas também a outros lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, Passo Fundo e Fortaleza. Com a pandemia, o número de publicações realizadas em nosso perfil aumentou, e com isso, a nossa taxa de engajamento também, que agora varia entre 3,9% e 5%. Além disso, fizemos uma divisão de qual seria o conteúdo demonstrado em nosso perfil e observamos que variava entre um conteúdo informativo, memes, conceitos, artigos e também vídeos didáticos. Fizemos uma análise da métrica gerada pelo Instagram, das nossas 10 publicações mais curtidas. Tivemos uma média de 467 curtidas por publicação, uma máxima de 726 e uma mínima de 236 curtidas. Analisando os comentários, tivemos 25 comentários médios por publicação, tendo uma máxima de 37 e uma mínima de 7 comentários. Analisando os salvamentos, tivemos uma média de 74 salvamentos por publicação, uma máxima de 190 e uma mínima de 12. Encaminhamentos, uma média de 214, uma máxima de 561 e uma mínima de 62. Em relação ao alcance, que é o número de usuários únicos alcançados, tivemos um alcance de 5.968, uma máxima de 11.493 e uma mínima de 2.369. Em relação às impressões, que é o número de vezes que o conteúdo foi exibido, tivemos uma média de 6.532, uma máxima de 12.235 e uma mínima de 2.648. De acordo com os dados apresentados nesse estudo, tivemos um balanço positivo em relação ao alcance de informação veiculada e também um ótimo engajamento com os nossos leitores, que não ficou restrito apenas a Pelotas. Esperamos que esse tipo de iniciativa possa contribuir com o aprendizado e com a reflexão crítica de dentistas e estudantes da área. Deixo aqui o meu muito obrigada ao FEPEL, ao Grupo de Materiais Odontológicos e aos nossos queridos orientadores Rafael de Moraes e Giana Lima.